Gente, já começando notícias do Mercadão da Bola barra notícias em geral. A primeira é só esclarecendo também a situação do Internacional de Porto Alegre. Eu disse que o Grêmio vai enfrentar o Estudiantes ainda, né? Fazendo assim seu último jogo da primeira fase da Copa Libertadores, que é a fase de grupo. Só assim saberemos os confrontos lá, né? Como já citei, do Penharol, do Fluminense e tudo mais. Bom, a mesma coisa é o Internacional de Porto Alegre, beleza? Também joga no próximo sábado, contra o Delfim, lá do Equador, para saber se classifica para a próxima fase da Copa Sul-Americana de maneira direta ou não, né? Então, o Internacional também joga no próximo sábado pela Copa Sul-Americana. Vamos lá, gente. Jornais ingleses estão dando conta que a Federação Inglesa de Futebol vai pedir não só a suspensão do Lucas Paquetá por 10 anos fora do futebol. Não vai ser só isso, não. A Federação Inglesa vai pedir o banimento do Lucas Paquetá do futebol. Detalhe, se isso acontecer, ele não vai poder nem ser empresário, nem auxiliar, nem roupeiro, nem nada que tenha a ver com clube de futebol. Nada, nada, nada. Basicamente nada. Bom, gente, o Palmeiras tem 50% dos direitos, 40 milhões de euros é o valor. A Juventus tem interesse em levar o centroavante Thales do Palmeiras lá para Itália. Vamos em frente. Bom, gente, clubes da Série A e B, segundo informações, têm interesse na contratação do centroavante Carlinhos, que está meio que... Como é que eu posso dizer para os amigos? Não vou dizer encostado, mas está esquentando um banco lá no Flamengo, né? Digamos assim. Mas, o Flamengo já deu conta, já avisou que tem planos para o jogador e não vai negociá-lo ou emprestá-lo para nenhum clube. Beleza? Devido a o Dieter Flick, o treinador alemão, ter assumido o Barcelona e ele ser um ex-treinador do Bayern de Munique, isso facilitaria uma contratação que o Barcelona quer fazer já há algum tempo, que é a contratação do Joshua Kimmich, do Bayern de Munique, beleza? O Barcelona vai tentar a contratação do volante nessa janela de verão. Segundo notícias, a Juventus fechou a contratação de Douglas Luiz, o volante brasileiro que pertencia ao Aston Villa, fechou com a Juventus. Claro, isso segundo informações, porque de oficial ainda não tem nada, mas deve ser oficializado em breve essa contratação, beleza? Vamos em frente. Vamos lá, gente. Há um interesse do Atlético de Madrid no atacante argentino Julián Álvarez, do Manchester City. A situação é que, por enquanto, pelo menos, é muito difícil que o Manchester City libere o atacante para o Atlético de Madrid. Beleza? O América do México tem interesse na contratação do zagueiro Luan, do Palmeiras. A situação é que esse zagueiro tem contrato com o clube lá da Arena, o clube palestra, né? Até um meio de 2025. Aliás, até o final de 2025. Por isso, dificultaria a ida do Luan lá para o América do México, que, como falei, tem interesse no jogador. O Bragantino está negociando diretamente com o Dinamo de Kiev da Ucrânia a permanência por empréstimo do jogador Vitinho, beleza? O contrato dele está se encerrando, ele teria que voltar para o clube ucraniano. O Bragantino está tentando evitar isso. Vamos em frente. Vamos lá, gente. O zagueiro, pelo que eu entendi, o nome é esse. Fritz, do Alianza Lima, do Peru, interessa ao Fluminense. Quando teve o jogo entre o Fluminense e o Alianza Lima, agentes do Fluminense conversaram com um jogador. A situação é como é que funciona desse jogador. Esse jogador não pertence diretamente ao Alianza Lima. Ele está emprestado do News Old Boys ao Alianza Lima.
O Alianza Lima tem a preferência de compra do jogador com um preço fixado em 700 mil para liberar esse jogador do News Old Boys em definitivo para o Alianza Lima. Então o Fluminense vai ter que se virar para tentar contratar esse zagueiro, hein? Vamos em frente. Gente, duas notícias relacionadas ao Corinthians. A primeira é um chapéu que o Corinthians pode dar no Cruzeiro. A situação é a seguinte: o Corinthians ofereceu 4 milhões de euros pela contratação de Caio Jorge da Juventus. E, segundo notícias, o jogador já tem um acordo com o clube paulista, certo? Para ir lá para o Parque São Jorge. Bom, vamos ver no que vai dar, né? A situação também aqui é sobre o Pedro Raul, esse centroavante que foi contratado por um peso, por um valor bem grande mesmo, lá ao Toluca do México. Não tem se saído bem no Corinthians. E o Corinthians cogita emprestá-lo ou vendê-lo para um clube que chegar com uma boa proposta pelo jogador. O Antalyaspor da Turquia, a pedido do treinador brasileiro Alex, que assumiu o clube turco, tem monitorado a situação de Rafael Veiga, do Palmeiras. Vamos em frente. Vamos lá, gente. Vasco e Internacional sondaram a situação do atacante Franco Sergi, do Celta de Vigo, que está saindo do clube espanhol. A preferência do jogador é ir para um clube europeu. Se sabe que o Mallorca e o Valência, ambos clubes da Espanha, têm interesse no jogador. Bom, o Independiente Medellín deve tentar de fato a contratação em definitivo do jogador Orejuela, do São Paulo, beleza? Esse jogador que está emprestado ao Independiente Medellín, e o Independiente deve tentar a contratação, como falei, em definitivo do lateral. Bom, gente, o Internacional sondou a situação do zagueiro Lianco, beleza? Que está no Al Gharafa do Catar, pertence ao Southampton, e o Internacional quer a contratação do jogador. Bom, o Palmeiras estuda a possibilidade de contratar o jogador Agustín Canóbio, do Atlético Paranaense. O Água Santa contratou o atacante Igor, ex-Corinthians, para a continuação da disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. O Charlotte FC dos Estados Unidos tem interesse na contratação do atacante David, que está emprestado ao Vasco da Gama, pertence ao Internacional, e o Charlotte tem interesse no centroavante, né? Bom, vamos ver o nome dele aqui. O Mbappé, Kylian Mbappé. Esse jogador, ele recusou uma proposta que o PSG fez, que ele ganharia só de bônus por um novo contrato no clube francês, 180 milhões de euros. Ele recusou esse bônus para sair do PSG e acertar com o Real Madrid. Vamos em frente. Bom, gente, de acordo com informações, o Al Nassr deve mandar uma proposta de 128 milhões de libras pro Manchester United para contratar o jogador Bruno Fernandes. O Al Nassr é cheio da grana, hein? Bom, gente, é um clube saudita, né? Acho que é o concurso fala isso aqui. Bom, galera, outra situação aqui é sobre, vamos ver o nome dele, passa daqui a pouco. Bom, gente, o Los Angeles Galaxy de fato fechou a contratação do jogador Marco Reus, que disputou a final recentemente da Liga dos Campeões pelo Borussia Dortmund, né? O contrato do jogador, segundo informações, vai até final de 2025, com opção de renovação, beleza? O Atlético Mineiro, segundo notícias, sondou a situação de Fausto Vera do Corinthians, por enquanto nenhuma proposta. O jogador lateral direito Vinícius Tobias, que estava emprestado pelo Shakhtar Donetsk ao Real Madrid, o Real Madrid não vai exercer a opção de compra do jogador. Esse jogador se reapresentará lá no Shakhtar Donetsk e iniciará sua pré-temporada para a próxima temporada. Bom, vamos em frente.
Bom, gente, de 90 a 100 milhões de euros é o que o Al Nassr está disposto a pagar para ter o jogador Casemiro do Manchester United, que, segundo notícias, é um alvo prioritário para o clube saudita. O Chelsea e o Tottenham monitoram a situação de Rodrigo Muniz do Fulham. Bom, o Fulham pede de 30 a 40 milhões de euros para liberar o atacante para qual seja o clube. Vamos lá, gente. O Manchester United estuda a possibilidade de fazer uma proposta pelo zagueiro Gonçalo Inácio, lá do Sporting de Portugal. 31.547 pessoas estiveram presentes ontem lá na Arena Fonte Nova para o jogo do Brasil contra a Jamaica no futebol feminino. É isso aí, galera. Vamos em frente. Vamos lá, gente, para as 4 últimas notícias aqui de minha parte. A primeira é que o presidente do Cuiabá reintegrou o atacante Daverson, beleza? Ao elenco do Cuiabá. O Pedrinho, diretor não, né? Presidente do Vasco da Gama, nomeou o ex-lateral Felipe, que jogou com ele, inclusive, como novo diretor técnico do Vasco da Gama. Para fechar com notícias do futebol pernambucano. Gente, vamos lá, né? Gente, o cargo do treinador Mazola Júnior, treinador do Náutico, tá ameaçadíssimo. E assim, muitas notícias que estão dando conta aqui que ele pode ser demitido do Náutico ainda hoje. Vamos ver se isso se confirma. Mas fato é que se ele não vencer o próximo jogo, fatalmente, gente, tem uma grande possibilidade, grande mesmo, dele ser demitido. Detalhe que seria a segunda demissão de treinador só no Náutico nessa atual temporada. O Náutico, que começou com o Alan Al, demitiu, trouxe o Mazola e agora pode demiti-lo, né? A qualquer momento. A outra situação é sobre o Sport. O Sport, por sua vez, subiu mais um jogador da base. Estou falando do Fernandinho, de 17 anos, é um atacante. Ele está treinando com o profissional lá no Sport, né? Um meio atacante, gente. Já vi jogar e tem realmente uma boa qualidade de futebol. A outra situação é sobre o Santa Cruz. Eu trouxe aqui que parte da renda do jogo Brasil e Jamaica no futebol feminino que aconteceu no último sábado na Arena de Pernambuco, parte da renda desse jogo iria para o Santa Cruz. O que aconteceu? Até agora, segundo notícias daqui, né? Esse valor não chegou para o Santa Cruz e o Santa Cruz não sabe quanto vai receber, certo? Desse valor que foi a renda do jogo, gente. Vamos aguardar, né? Santa Cruz passando por essa situação bem complicada, né? Bem complicada mesmo. Bom, galera, deixando um abraço a todos, deixem um like aí e até a próxima, né? Valeu!